Começando com o conteúdo da unidade 3, tá? Esse conteúdo é bem curto, a gente vai conseguir passar ele agora durante essa aula, tá bom? Fiquem tranquilos. Dá perfeitamente para a gente abordar esse conteúdo. Então, em relação ao conteúdo da nossa AV1, perdão, da nossa unidade 3, alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Eu vou fazer uma passagem aqui a respeito desse conteúdo, tá? Que são as fontes do direito tributário, tá bom? Então a gente começou ali exatamente apresentando as fontes do direito tributário. Elas podem ser fontes reais ou fontes formais. O que são fontes reais no direito tributário? O direito tributário ele depende da ocorrência concreta de situações jurídicas. Então, essa ocorrência de situações jurídicas que levam a que a norma tributária, a fonte formal, ela seja aplicada. A fonte formal, então, ela depende de uma fonte real. O que é essa fonte real? É a ocorrência de situações concretas. Então, fonte real no direito tributário são as situações concretas que, ocorrendo, levam à aplicação da norma tributária, que é a fonte formal. Então, a fonte formal no direito tributário são as normas jurídicas em geral, e a fonte real são as situações concretas que acontecem no mundo real. A respeito das fontes formais, a gente precisa, né, lembrar aqui, né, que as fontes formais, elas podem ser primárias ou secundárias. As fontes formais primárias estão estipuladas lá no artigo 96 do Código Tributário, quando diz lá que a legislação tributária, então ele está dizendo que as fontes formais, porque a gente viu que fonte formal são as normas jurídicas. Então, o artigo 96 traz as fontes primárias, as fontes formais primárias, que são o quê? Ele fala lá, compreende-se como legislação tributária as leis, os decretos e os tratados internacionais. E ele depois fala nas normas complementares, mas as normas complementares são fontes formais secundárias. Então, fontes formais primárias são leis, decretos, tratados internacionais. Fontes formais secundárias são as normas complementares, que são aquelas elencadas no artigo 100 do Código Tributário. E lá no artigo 100 ele fala que são normas complementares, ou seja, são fontes formais secundárias, os atos administrativos da autoridade fazendária, as decisões com eficácia normativa, então as decisões administrativas com eficácia normativa, as práticas reiteradas e os convênios, tá? Essas são as fontes formais secundárias, tá bom? Quando a gente vai discutir as fontes formais primárias e secundárias e discutir propriamente o termo legislação tributária, a gente precisa ter o cuidado de fazer a diferença de lei para legislação. A gente percebe que legislação é um termo mais amplo porque ela engloba a lei. Mas, quando eu falo de lei tributária, o artigo 97 do Código Tributário, ele estipula as situações jurídicas em que a lei tributária vai obrigatoriamente regular. Então, o artigo 97 do Código Tributário, ele fala quais são as matérias. O que é CARF? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é isso? Sim, seria um exemplo, tá? É porque o CARF é um órgão estadual, você tem, no âmbito federal, você tem outra denominação, não é? Então, mas aí a lei que regula o processo administrativo tributário, João Vitor, vai chegar e vai dizer qual é, né, a norma, ou seja, qual é a decisão desse órgão que vai ter eficácia normativa. Por exemplo, vai dizer lá, as decisões unânimes do plenário do CARF terão eficácia normativa, por exemplo. Isso vai depender da lei que regula o processo administrativo tributário, tá? Então, aí a lei do processo administrativo tributário vai atribuir eficácia normativa
a essas decisões, mas não é qualquer decisão, ele vai dizer quais são as decisões, normalmente são decisões unânimes, viu? Ele atribui eficácia normativa só quando é decisão unânime e do plenário, não, sem ser das câmaras, tá certo? Beleza, então vamos em frente. Então, o artigo 97 do Código Tributário, ele vai trazer ali quais são os institutos jurídicos que obrigatoriamente têm que ser regulados por lei ordinária, né? Então, obrigatoriamente, você vai ter lá o fato gerador, você vai ter a própria criação do tributo, o sujeito passivo, a alíquota, a base de cálculo, as penalidades aplicáveis, tudo isso tem que estar previsto na lei que vai instituir o tributo. E essa lei que institui o tributo vai ser uma lei ordinária, tá? E aí a gente chega no momento que a gente vai dar uma passagem geral nas normas que compõem a legislação tributária, tá bom? Então, começa pela Constituição. A Constituição, ela estrutura o Estado, por isso que é o nome, termo Constituição significa exatamente isso, ele constitui o Estado, constitui ali um ente, né, com personalidade jurídica de direito internacional público, ou seja, reconhecido pelos outros países como soberano, né, como dotado de soberania e, portanto, um Estado. E essa Constituição é que cria esse Estado, que dá modelagem jurídica a esse Estado. E a Constituição vai também trazer a estrutura do sistema tributário. Por isso, a Constituição ela é o primeiro instituto, o primeiro diploma normativo que se insere na legislação tributária, como fonte formal, porque é a Constituição que estrutura o sistema tributário. E também, por conseguinte, a emenda constitucional vai entrar nessa situação, porque a emenda constitucional ela terá a finalidade de alterar a Constituição. Então, por isso, também ela vai ser uma norma, né, numa norma tributária, né? Não na sua integralidade, mas no capítulo que trata do sistema tributário nacional. E vem as emendas constitucionais, eu já falei com vocês, e os diplomas legais mais importantes no direito tributário são as leis complementares e as leis ordinárias. A lei complementar é importante porque a lei complementar é usada para atender as competências delineadas no artigo 146 da Constituição. O artigo 146 trata das matérias tributárias que devem ser reguladas por lei complementar. E por que são reguladas por lei complementar? Porque são matérias que têm a finalidade de traçar não uma lei de interesse da União, mas uma lei nacional. Por isso que lá no artigo 23 da Constituição, diz lá que direito tributário é matéria de competência concorrente. Por que é competência concorrente? Porque a União traça a norma geral e os outros entes federados vão completar essa norma geral. E onde é que vai estar delineada a norma geral em matéria tributária? No artigo 146 da Constituição. Então, o artigo 146 da Constituição, ele vai delinear ali quais são as matérias que tem que ser norma complementar. Lei complementar, por exemplo, conflito de competência. Conflito de competência tributária será dirimido por meio de lei complementar. As limitações constitucionais ao poder de tributar, e vocês lembram quando a gente estudou imunidade condicionada, que eu falei para vocês que essa imunidade era condicionada porque ela era regulada quanto às condições lá na lei complementar. E aí eu falei que essa lei complementar é o Código Tributário, em seu artigo 14. Depois, em seguida, nós temos ali normas que vão tratar sobre definição de tributos, sobre obrigação tributária, lançamento, crédito. Isso tudo vai estar onde? No Código Tributário. O Código Tributário traz esse regramento que está no inciso 3º, a linha A e B do artigo 146. Sim, Isabelle, aí é o próprio CTN, ele contempla essa norma que o artigo 146 diz que tem que ser por lei complementar. E aí, se você for abrir o Código Tributário, Isabelle, você vai ver que é uma lei ordinária.
E aí o que acontece? É aí por isso que nós temos a teoria da recepção. Temos a teoria da recepção. Temos a teoria da recepção. Não é? Teoria da recepção, por quê? Porque o Código Tributário ele foi delineado como uma lei ordinária, mas veio a Constituição de 88 e falou assim, essas matérias aqui têm que ser por lei complementar. O que acontece? O Código Tributário, então, foi recepcionado com o status de lei complementar, porque ele trata das matérias do inciso 3º, alíneas A e B da Constituição. Não só das linhas A e B, como trata também do inciso 2º, da imunidade condicionada. Trata também, temos alguns dispositivos ali, no artigo 10 e 11, que tratam também sobre eventuais conflitos de competência em matéria tributária. Né? E aí, isso tudo está delineado aonde? No Código Tributário. Tá bom? E para ser alterado, por ser matéria de lei complementar, tem que ser alterado por lei complementar. Embora, originalmente, quando você abre o código, está lá, Lei 5.172. Né? Não fala lei ordinária, mas você vê que é uma lei ordinária. Tá bom? Mas é porque antes essa matéria não era uma matéria de índole constitucional. Isso só veio a ser de índole constitucional na Constituição de 88. Quais são as outras matérias que cabe à lei complementar? A questão do tratamento tributário das cooperativas, o tratamento da micro e pequena empresa. Por isso que a gente tem lá na micro e pequena empresa, você tem a lei complementar 123, que é a lei do Simples Nacional. Essa lei do Simples Nacional, ela tem a finalidade de justamente contemplar, né, esse tratamento diferenciado, por isso que é uma lei complementar, porque a própria Constituição diz que essa matéria deveria ser regulada por meio de lei complementar. Certo? E aí vamos para a lei ordinária. Na lei ordinária, né, ela é o ato normativo de maior relevância para o direito tributário, porque é a lei ordinária que cria um tributo. A Constituição não cria tributo. Quem cria tributo é a lei ordinária. A Constituição apenas entrega uma competência. Ela diz assim, quem vai instituir imposto de renda é a União. Quem vai instituir o CMS é o Estado. Quem vai instituir o IPTU é o município. Então, a Constituição ela só entrega a competência, ela não cria o tributo. Para o tributo ser criado, precisa ter a lei ordinária que vai criar o imposto de renda, que vai criar o ICMS, que vai criar o IPTU. E assim, isso vale para qualquer tributo, uma taxa. A taxa ela vai ser criada por uma lei ordinária. A contribuição, não sendo contribuição residual, que tem que ser lei complementar, mas as outras contribuições vão ser criadas e reguladas por lei ordinária. Então, a lei ordinária ela tem muita relevância no direito tributário porque ela é um instrumento que vai instituir um tributo. E, mais uma vez, a gente lembra do artigo 97, que diz aqui quais são as matérias que a lei ordinária que criar um tributo tem que contemplar. Então, essa lei ordinária que criar um tributo, ela vai não só criar, como vai definir quais são os fatos geradores daquele tributo, quais são as alíquotas aplicáveis, qual vai ser a base de cálculo aplicável, qual vai ser alguma penalidade que for pertinente no caso de descumprimento de uma obrigação acessória. Tudo isso, a lei ordinária que criar o tributo vai ter que estabelecer. Por isso que, em matéria tributária, a lei ordinária tem uma grande relevância. Professor. Sim, Cleiton. No caso, essas regulamentações que o senhor está falando, a lei ordinária, o tributo, aí essa regulamentação pode ser feita por meio de decreto? Veja, você está falando de regulamentação. Regulamentação não é criar. O que é regulamentar? É estabelecer como vai ser executada uma lei. Lembra lá do poder regulamentar que você estudou em direito administrativo? O que é poder regulamentar? É exatamente o poder do chefe do executivo para estabelecer como será executada uma lei. Não é isso que é o poder regulamentar? Então, se você está falando de regulamento, você está falando de um decreto, tá certo? Por isso que quando eu falo de instituir, de criar um tributo, aí é lei. Não pode um decreto criar um tributo.
mas pode um decreto e ele vai regulamentar. Todo tributo, você tem a lei que cria o tributo e tem o regulamento. Se você for pegar, botar a lei e comparar, e ler no artigo por artigo da lei com o regulamento, você vai ver que em vários momentos o regulamento copia a lei. Só que ele vai e traz coisas que não estão na lei. Por exemplo, ele diz lá como é que ele vai apurar determinado tributo, diz lá que o contribuinte vai ter que entregar uma declaração do modelo 2A aqui, ele vai anexa, traz um anexo com os modelos de declaração que o contribuinte vai ter que preencher, porque ele está regulamentando como ele vai executar aquela lei. Tá certo? Mas o regulamento não vai criar o tributo. O que vai criar o tributo é a lei. Ok? Ficou claro aí, Cleiton? Perfeito, professor. Então, não confundir a criação do tributo com a lei. Sim, exatamente. O decreto ele se espelha na lei justamente porque ele não pode ultrapassar a lei. Mas ele vai trazer procedimentos, tá, João Vitor? Vai trazer como o executivo vai dar execuibilidade à lei. Porque a lei só vem dizendo lá que o fato gerador é, por exemplo, a saída da mercadoria. Não vem dizendo lá que, para saber o fato gerador, o contribuinte vai ter que emitir nota fiscal, por exemplo. Onde é que vai estar dizendo que ele vai ter que emitir nota fiscal? No decreto. Onde é que vai estar dizendo que ele vai ter que mandar o formulário de apuração do ICMS, lá, a declaração de apuração do ICMS mensal? No decreto, não vai estar na lei. Porque essa obrigação acessória vai estar no decreto, que é para dar execuibilidade lá, porque lá na lei diz lá o fato gerador, diz quem vai ser o contribuinte, diz qual vai ser a base de cálculo, mas não diz qual vai ser o documento que ele vai preencher para o fisco saber se ele deu saída da mercadoria. Certo, João Vitor? Aí, realmente, né, o decreto ele tem essa função regulamentar. Todo decreto, não é só em direito tributário, não. Todo decreto tem a função de regulamentar, de dar execuibilidade a uma lei, de dizer como aquela lei vai ser cumprida pelo executivo. Tá certo? E aí, pronto, a gente acabou já antecipando aí o nosso decreto, né? Então, deixar claro que o decreto tem essa importância exatamente por ele funcionar como instrumento de regulamentação de uma lei que cria um tributo. A lei delegada é uma lei que praticamente não foi utilizada no nosso ordenamento jurídico. Ela foi criada em 88, não havia nas constituições anteriores. Veio na Constituição de 88, mas acabou sendo usada só 2 vezes, em 89, para regular a questão de carreiras, né, do Serviço Público Federal, e depois o próprio Executivo percebeu que não era interessante usar a lei delegada, era melhor usar a medida provisória. Então, a medida provisória acabou, o uso da medida provisória acabou esvaziando a lei delegada. Você não fala mais em delegado, não vê pedido do presidente da República para delegação, porque é melhor ele fazer a medida provisória e esperar o Congresso converter em lei, do que ele fazer o pedido, o Congresso examinar, né, vir lá a resolução do Congresso Nacional delegando, e aí ele vai e faz a lei delegada. É melhor já legislar, ele legisla na medida provisória, e o Congresso altera o que tem que alterar, e pronto, fica resolvido. Então, a lei delegada, ela pode tratar de matéria tributária, mas, na prática, não é utilizada. Medida provisória, a gente já estudou, viu que a medida provisória, ela é também um instrumento para regular a matéria tributária, com observação de que a medida provisória, quando ela aumenta o tributo, né, ela vai cair naquela situação. Ela só pode gerar eficácia quando for convertida em lei no exercício seguinte que ela for convertida em lei. Então, por isso que, para aumento de tributo, não se usa medida provisória, porque você pode gerar uma demora muito maior na eficácia dessa medida provisória em termos de majoração de tributo. Então, se prefere encaminhar o projeto de lei mesmo. Medida provisória, decreto legislativo. A única relevância em matéria tributária, tá, gente, para o decreto legislativo, é quando você tem a ratificação de um tratado internacional. É o único momento em que o decreto legislativo vai ser usado como fonte normativa, porque o decreto legislativo que dá o referendo, que chama, né, dá o de acordo para a celebração daquele tratado internacional. Então, é celebrado o tratado internacional,
após a celebração do tratado internacional, é feito ali o decreto legislativo pelo Congresso, autorizando que esse tratado seja ratificado. Então, o presidente primeiro assina o tratado, depois ele pega e encaminha o tratado para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional dá o referendo, ou seja, aprova o tratado. E aí ele faz o decreto legislativo encaminhando ao presidente da República, dizendo, o tratado foi referendado, foi aprovado pelo povo brasileiro. Com esse referendo, o presidente da República, ele emite o decreto que vai incorporar o tratado internacional no ordenamento interno e faz o depósito da ratificação do tratado internacional no local ou no ente que ficou responsável como depositário das ratificações. E aí, só a partir dessa ratificação, do depósito da ratificação, é que o tratado tem vigência no ordenamento jurídico externo, ou seja, no direito público internacional. No ordenamento jurídico interno é com a emissão do decreto, quando o presidente prolata o decreto. Então, qual é que é o ciclo? A assinatura do tratado, decreto legislativo ratificando, né? E depois decreto do presidente da República incorporando o tratado no ordenamento interno e encaminhando a ratificação para o depositário. Mas vocês vão estudar, né, tratado internacional, em direito internacional público no próximo semestre. Isso certamente vai ser muito melhor abordado, mais aprofundado. Estou apenas dando uma ideia para vocês compreenderem como é o fluxo, como é o funcionamento da ratificação e incorporação de um tratado internacional. E o decreto legislativo, então, para fins de direito tributário, tem essa relevância. Tá? Ele tem outras funções, o decreto legislativo, mas, para nós, de direito tributário, a relevância é essa. Resolução, tá? A resolução, ela nos interessa a resolução do Senado, tá? Porque em matéria tributária, a resolução do Senado é que vai ter repercussão, principalmente nos tributos estaduais. A Constituição define que a resolução do Senado ela vai regular, por exemplo, alíquotas máximas e mínimas do ICMS, alíquotas mínimas do IPVA, alíquotas máximas do ITCMD. Veja, embora sejam tributos estaduais, sejam impostos estaduais, quem vai definir? Ele não vai definir a alíquota, ele vai definir a alíquota máxima e a alíquota mínima. Vai ser quem? A resolução do Senado. Por quê? Porque o Senado, ele, dentro do Poder Legislativo Federal, ele é a casa dos entes federados. Enquanto a Câmara é a casa do povo, o Senado é a casa dos entes federados, é onde a federação ali se harmoniza, é dentro do Senado. Tá? E aí, por isso que o Senado ele tem essa competência de emitir resoluções regulando sobre as alíquotas de ICMS, IPVA e TCMD. Ok? Então, a importância das resoluções é exatamente no que tange às alíquotas desses impostos. E o último ato normativo que nos interessa discutir é o Tratado Internacional. Eu já dei uma palhinha para vocês agora sobre a incorporação do Tratado Internacional, e a gente precisa compreender agora, rapidamente, tá? Como se dá a incorporação do Tratado Internacional dentro, né, do nosso ordenamento jurídico. Em matéria tributária, o Tratado Internacional, ele vai gerar uma mudança de aplicação do Tratado Internacional no ordenamento jurídico. Por quê? Porque a gente tem teorias que tratam dos conflitos entre a norma interna e o Tratado Internacional. O Tratado Internacional é um acordo que se assume, né, no aspecto externo. E quando ele é incorporado, ele vem para o ordenamento jurídico interno. E o que acontece é que o Tratado Internacional ele vai, por vezes, conflitar com a norma interna. E como é que se resolve um conflito entre o Tratado Internacional e a norma interna do país? Aí nós temos algumas teorias que vocês vão estudar aprofundadamente no próximo semestre, em Direito Tributário,
direito internacional público, mas eu vou dizer assim, basicamente temos 3 teorias. A teoria monista com primado do direito interno, a teoria monista com primado do direito internacional e a teoria dualista. E aí a doutrina, a jurisprudência de cada país se debate, né? Qual vai ser a melhor teoria aplicável para aquele país. Alguns países trazem na Constituição qual vai ser a teoria aplicada. Então, diz lá que o tratado internacional sempre preponderará sobre o ordenamento jurídico interno. Então, ele está usando a teoria monista, ou seja, o ordenamento é um só, e quem vai preponderar é o tratado internacional, né? Teoria monista com primazia do direito interno. Aí vem lá a Constituição e diz que sempre a norma interna preponderará sobre o tratado internacional. E alguns países adotam a teoria dualista. O que diz a teoria dualista? Diz que esses ordenamentos eles não se conflitam, eles não se confundem. Eu estou resumindo aqui as teorias, tá, gente? É um resuminho assim, bem básico mesmo. Tá? Então, para a teoria dualista, o ordenamento jurídico interno é um e o ordenamento jurídico externo é outro, e um não conflita com o outro. É como se eles tivessem espaços diferentes, tá? A teoria dualista era de difícil conciliação, por isso as mais adotadas são a com primazia do direito interno ou com primazia do direito internacional. A regra é monista, porque quando você joga no ordenamento jurídico, vai conflitar mesmo. Né? Você entender que um está numa esfera em outra, e aí você fazer essa aplicação é bem complicada na teoria dualista. E no Brasil, prepondera a teoria monista com primazia do direito interno. Mas, se você for ver, no âmbito do direito tributário, vigora a teoria monista com primazia do direito internacional. Por quê? Por causa do artigo 98. Olha o que fala o artigo 98. Os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação interna. Ou seja, quando o tratado é ratificado e incorporado, ele está revogando tudo que conflitar com ele. E aí vem, e serão observados pela que lhes sobrevenha, significando o seguinte, que uma lei interna, né, um ato normativo interno, não poderá contrariar tratado internacional. Essa lei não vai poder conflitar com o tratado, não vai poder modificar o tratado internacional. E o que acontece? Como é que se aplica na prática? Como é que vai fazer, então? Então, se tem lá o Tratado do Mercosul, que concede ali, que exclui o IPI, então o IPI não vale mais no Brasil por causa do Tratado do Mercosul. O Tratado do Mercosul revogou o IPI, porque diz que o IPI não pode ser aplicado. Não é isenção, não é o tratado concedendo uma isenção, não é isenção internônima. Ele dizendo que não existe, para efeito de tratado do Mercosul, o IPI. Até porque os outros países usam o IVA, Imposto de Valor Agregado. O Brasil que utiliza ainda vários impostos que incidem sobre a produção. O IPI, ICMS, ISS, por exemplo, mas a maioria dos países adota o IVA, um único imposto que incide sobre a produção e o consumo. E aí vem o Tratado Internacional e diz que não vai poder aplicar IPI nas transações relativas a países do Mercosul. E aí, com isso, revogou a lei do IPI? Não. Apenas naquela situação jurídica que regula o tratado, não tem alcance, olha lá, a primazia do direito internacional, não tem alcance a lei do IPI, nesse exemplo que eu estou dando. Por exemplo, nos negócios jurídicos com a China, se não houver um tratado ou um tratado bilateral com a China sobre o comércio de produtos industrializados, regulando a incidência do IPI, o IPI vai incidir normalmente na venda lá para a China. Agora, se for para o Mercosul, não vai incidir. Por quê? Porque o tratado internacional afasta a incidência do ICMS, do IPI, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Então, o que significa o seguinte, o fato da lei, do tratado, ele revogar e modificar e não poder ser alterado pela lei, não significa que aquele tributo vai ser extinto.
significa apenas que naquela relação jurídica internacional aquele tributo não vai poder incidir, porque para aquela relação jurídica, para os negócios jurídicos praticados com base naquele tratado internacional, não poderá incidir aquele tributo, ainda que aquela situação jurídica seja um fato gerador do IPI. Entendendo essa situação, que no artigo 98 ele traz a primazia do Tratado Internacional sobre Ordenamento Interno, mas só nas relações em que ele regula. Ficou entendido isso? Beleza, Isabelle? Ok. Então, aí, com isso, a gente encerrou o conteúdo da unidade 3, viu? Unidade 3 já foi. Alguma dúvida sobre a unidade 3? Não, professor, tá tudo ótimo, viu? Então, vamos em frente. Vamos para a unidade 4, tá? A unidade 4, então. Exatamente. É isso mesmo, Vitor. Você está reforçando aí, tá? Mas no meu slide lá, se eu não me engano, eu falei isso. Eu só não falei na teoria, né? Mas a teoria é um bônus aqui da aula, né? Mas eu falei isso, né? Se você for ler ali o comentário que eu fiz, né? Eu falei do conflito lei interna, tratado internacional, na verdade eu estou dizendo isso, né? Eu até botei assim, o ato internacional valerá com primazia diante da previsão específica, tarará. Eu só não falei em teoria monista com primazia do direito internacional, mas aí esse comentário do João Vitor está correto, tá? Podem anotar aí, tá bom? Vamos então à nossa unidade 4. Na unidade 4, a gente conversa sobre vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. E antes de falar da vigência, da aplicação, é preciso a gente primeiro entender que toda norma jurídica, ela possui planos. Vocês devem ter estudado isso em hermenêutica, né? Lá em hermenêutica, vocês estudaram os planos da norma. Certo? Eu apenas não falei teoria monista, né? Estou falando agora, né? Quem está assistindo aqui a aula ao vivo está recebendo aí essa informação, né? Então, a norma, ela possui planos. O primeiro plano de uma norma é o plano de validade. O que é o plano de validade? É aquele plano que determina que a norma ela precisa ser aprovada em conformidade com a Constituição, ou seja, não pode padecer de vício de inconstitucionalidade material e nem formal, e ainda essa norma tem que observar o devido processo legal. E esse devido processo legal é entendido aí o processo legislativo. Tá? Toda norma ela tem um processo legislativo para ser aprovada. Você tem lá os regimentos, né, do Congresso, né, da Assembleia Legislativa, que regulam o processo legislativo. E essa norma tem que observar esse processo legislativo. Então, a norma superar o plano de validade, ou seja, enquanto aquela norma ela não é constitucional, ela não passa do plano de validade. Enquanto ela não seguiu o procedimento legislativo adequado, ela não passa do plano da validade. Sendo ela constitucional e tendo seguido o processo correto, ela ultrapassa o plano da validade. E aí, o próximo plano que a norma tem que ultrapassar para ser inserido no ordenamento jurídico é o plano da vigência. A norma só entra no ordenamento jurídico quando ela é válida e quando ela está em vigor. Ela pode ser válida, mas se a lei diz lá que ela entrará em vigor 1 ano após a publicação, significa que essa norma ela é válida, mas ela nem está no ordenamento jurídico, porque ela não ultrapassou o plano da vigência. Precisa a norma ultrapassar o plano da vigência. Mas existe mais um plano ainda, que a norma tem que ultrapassar para gerar efeitos. Se ela ultrapassa a vigência, ela já está no ordenamento jurídico, mas não necessariamente ela gera efeitos. Para ela gerar efeitos, ela tem que ultrapassar o plano da eficácia. E quando que a gente vai saber se a norma é eficaz? Um exemplo disso é o nosso princípio da anterioridade que a gente estudou. Né? Veja, lá na anterioridade, o que é isso? A norma que aumenta o tributo, ela só pode ser exigida quando? Esse aumento só pode ser exigido quando? No primeiro dia do exercício seguinte. Então, veja, a norma é válida, ela é constitucional, seguiu o trâmite
devido ali para aprovação daquela norma, ela está em vigor, porque vem lá, a lei entrou em vigor na data da publicação, tinha essa previsão, então ela está em vigor, mas ela vai ser eficaz? Não, porque ainda não terminou o exercício, então ela só pode gerar efeito no exercício seguinte. Então, ela não ultrapassa a barreira da eficácia. E eu já estou trazendo um exemplo para vocês visualizarem que a barreira da eficácia são as situações jurídicas em que aquela norma fica desprovida de eficácia. O exemplo é o princípio da anterioridade nonagesimal. Entendido aí os planos de validade, vigência e eficácia, vamos em frente, então. Né? Vigência. Vamos começar, então, falando da vigência. Né? A gente já entende que a vigência é a inserção da norma no ordenamento jurídico. E quando é que se dá a vigência da norma tributária? Na regra geral da lei de introdução das normas do direito brasileiro, ou na data que estabelecer o ato normativo, ou sendo silente o ato quanto à vigência, 45 dias após a sua publicação. Não é essa regra lá da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro? Né? Então, a única situação aqui é a respeito das normas complementares. Quando que vai se dar a vigência das normas complementares? A vigência das normas complementares está estipulada no artigo 103 do Código Tributário. E diz lá que, no caso dos atos administrativos, né, dos atos normativos da autoridade administrativa, vai ser na data da publicação. No caso das decisões com eficácia normativa, que foi o exemplo ali que o João Vitor botou do CAF, né, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, esse ato normativo vai ter eficácia normativa 30 dias após a publicação. E no caso dos convênios, na data que o convênio estipular, quando o convênio entrar, ele estipular a sua vigência, vai ser essa data que vai ser a data de vigência do convênio. Tá certo? Então, em termos de vigência no tempo, a única coisa que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção é a vigência em relação às normas complementares. As demais normas vai seguir a regra da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vigência no espaço. Como é que se dá a vigência no espaço? A vigência no espaço das normas está regulada no artigo 103 do Código Tributário. O artigo 103 do Código Tributário, ele estipula o seguinte, estipula que as normas dos estados, Distrito Federal e municípios, elas entram em vigor, elas têm vigência nos limites dos territórios de estados, Distrito Federal e municípios. Eu parei porque eu ia falar União, e eu ia errar. União não entra ali. Por que a União não entra? Porque, obviamente, a legislação da União só tem validade no território nacional. Então, a gente não tem extraterritorialidade da norma da União. Mas o artigo 103, ele traz uma extraterritorialidade das normas de estados, Distrito Federal e município. Essa extraterritorialidade de normas de estado, Distrito Federal e município vai depender dos convênios que os estados, Distrito Federal e município celebrarem. Então, a única maneira de uma norma de um estado ter extraterritorialidade, ou seja, valer fora do seu território, é existir um convênio disciplinando. O exemplo disso é exatamente o ICMS. A gente vê lá que no ICMS substituição tributária, a gente tem a vigência de uma norma que vai ser cumprida lá, né? Vai ser cumprida lá por exemplo, no estado de São Paulo. O contribuinte de São Paulo vende uma mercadoria para uma empresa aqui no Ceará. Quando ele faz essa venda, o que vai acontecer?
ele lá, o contribuinte de São Paulo, vai ter que cumprir não a legislação tributária de São Paulo, do ICMS. Ele vai ter que cumprir a legislação do Estado do Ceará, porque o destinatário está aqui no Ceará e ele vai recolher a substituição tributária para o Ceará. Por que, que a norma do Ceará vai valer lá para o contribuinte de São Paulo? Exatamente porque vai existir um convênio que vai regular essa extraterritorialidade da lei do ICMS do Ceará. E a mesma coisa, se o Ceará for vender, um contribuinte do Ceará for vender para o contribuinte, por exemplo, do estado de Pernambuco, e ele tiver que recolher uma substituição tributária, o contribuinte do Ceará vai ter que aplicar não a lei do Ceará, vai aplicar a lei de Pernambuco. Por quê? Em razão da extraterritorialidade que o convênio chamado, o convênio lá do CONFAS, né, Conselho Nacional de Política Fazendária, ele confere para essa lei. Tá? Então, o exemplo exatamente que eu trago é a extraterritorialidade da lei do ICMS. Sim, Joana. Ok? Entenderam aí a extraterritorialidade que só vai se aplicar a Estado, Distrito Federal e municípios? Entenderam? Beleza. Então, vamos seguindo aqui. Sobre a aplicação da legislação tributária, é interessante aqui a gente observar que a regra é o quê? A impossibilidade de retroação, né? A irretroatividade da lei tributária. Então, a partir do momento que a lei tributária entra em vigor, ela só vai incidir sobre as situações jurídicas que acontecem após a vigência. A gente estudou isso quando viu o princípio da retroatividade. E aí vocês lembram que quando a gente estudou sobre esse princípio, eu falei que tinha exceção, e que essa exceção estava relacionada exatamente à exclusão ou redução de penalidade. Aí eu falei para vocês, a gente vai estudar mais à frente que o Código Tributário, ele excepciona as situações em que a gente vai ter situações onde a lei tributária vai retroagir. E quando que a lei tributária retroage? A gente vai ver isso lá no artigo 106 do Código Tributário. Exatamente quando... Beleza, Cleison, sem problema, viu? De qualquer forma, a aula fica gravada. Depois eu boto lá, né, no Leão Digital. Tá ok? Pronto, depois eu assisto. Agradeço. Obrigadão, professor. Beleza. Boa noite aí. Hoje eu não vou fazer chamada de qualquer forma, não, porque eu ainda não instalei aqui o aplicativo que fazia a frequência. Então, todo mundo vai estar com presença hoje. Bom? Pode ir lá, tranquilo. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Vamos seguindo, então, aqui no artigo 106, que é um artigo importante para a gente compreender aqui. Então, o que acontece? O artigo 106, ele diz o seguinte, que existem situações em que a lei vai retroagir, mas fiquem tranquilos, é sempre para beneficiar o contribuinte, tá? Então, ele fala aqui no artigo 106, a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito, ou seja, eu estou excepcionando a regra da irretroatividade da lei. Primeira hipótese é quando a lei for expressamente interpretativa. Quando a lei for expressamente interpretativa, o que é lei expressamente interpretativa? Tá? Em algumas situações, o legislador ele opta por interpretar a norma, que é o que vocês estudam lá em hermenêutica, chamada interpretação autêntica, né? Quando o próprio prolator da norma, ele interpreta a norma e diz qual é a interpretação que tem que ser dada àquela norma. É uma forma de restringir a atividade do hermeneuta, né? Então, por isso que a hermenêutica sempre critica a interpretação autêntica, porque ele restringe a possibilidade, né, do hermeneuta, do intérprete da lei, já que quem interpreta vai ser o próprio criador da norma. Então, a interpretação, a lei interpretativa é quando o próprio legislativo, em uma situação em que há muita celeuma, ele resolve interpretar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que houvesse dúvida lá na discussão sobre um determinado tributo, na COFINS, né? Houvesse dúvida sobre qual seria o conceito de faturamento.
E aí o legislativo, para dirimir essa dúvida, vem e diz: faturamento se entende o faturamento bruto, ou seja, o somatório da integralidade das receitas da empresa. Ponto. Então, acabou, agora não tem mais dúvida. Veio o legislativo e fez a interpretação autêntica daquele dispositivo da lei do COFINS que tratava sobre o conceito de faturamento. Ao fazer isso, essa lei interpretativa, ela gera o efeito do artigo 106, inciso 1º. Ela exclui todas as penalidades que foram aplicadas em razão daquele dispositivo que tratava de faturamento. Independente se a interpretação, ou seja, se a situação que gerou a aplicação da penalidade estava conforme ou não à interpretação da lei interpretativa. A lei interpretativa sempre exclui as penalidades em relação ao dispositivo que foi interpretado. Então, se o empresário, se a empresa teve uma multa porque ela entendeu que o faturamento era só o faturamento descontado, por exemplo, a reserva para o imposto de renda, né? Se ele fez esse desconto lá, ele fez a reserva e considerou o faturamento só esse valor após o desconto, né, dessa reserva para imposto de renda, então ele vai ter a penalidade dessa situação excluída em razão da lei interpretativa. O mero advento da lei interpretativa já exclui a penalidade. Entenderam aqui o exemplo e a situação do inciso 1º? Professor, entendi. Agora, beleza, Júlio. No caso de, a exemplo, o contribuinte sofre essa penalidade é multa, não é isso que dizem? Isso, penalidade é multa. Uma multa penalidade, tributária. a multa administrativa, e aí, se o contribuinte paga, ele tem o direito de ser ressarcido pela No inciso pública, 1º tem. No inciso Sim. 1º tem. Por quê? Porque excluiu a penalidade, então ele vai poder pedir a repetição do indébito dessa multa. Como já Percebeu, se disse, hein? como o professor acabou de dizer, a retroatividade para beneficiar o contribuinte. Exatamente, é para beneficiar. Se ele ainda não pagou porque ele recorreu, da mesma forma. Se ele não pagou porque ele não teve dinheiro, está lá na execução, está sendo executado, está lá na certidão da dívida ativa. Né? Vai ter que excluir. Né? E aí vocês, como advogados, já vão ali, né, ficar atentos, porque se chega um cliente para vocês com uma multa, com uma execução fiscal, o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar se aquela multa que está lá na certidão da dívida ativa ainda está naquele patamar, porque já é uma matéria que você vai poder suscitar ali. E você vai poder suscitar isso até em exceção de pré-executividade. Por quê? Porque, digamos que essa multa foi excluída por uma lei interpretativa. Você vai lá e pedir que lá na execução fiscal exclua essa multa. Percebeu? E vale também se ele pagou. Se ele pagou, você vai orientar o seu cliente, aqui, essa multa aqui que você pagou, ou então vem uma lei interpretativa. Você, como advogado, já vai levantar e falar assim, opa, essa lei interpretativa exclui as penalidades em relação ao dispositivo. Eu vou começar a fazer um levantamento para saber dos meus clientes se alguém sofreu uma autuação fiscal em razão desse dispositivo. Se tiver sofrido, a gente vai pedir a repetição do indébito. Ok? Professor, diga. Também pode ocorrer a questão da compensação também, né? Sim, ele pode pedir a devolução. E, normalmente, administrativamente, o que você vai ter vai ser a compensação, tá? Você vai requerer administrativamente, e aí o fisco lá, a administração fazendária, vai reconhecer e vai lhe dar aquele crédito para compensação com tributos, né, posteriores. Dificilmente ele não vai lhe dar isso em dinheiro, não. Ele vai lhe dar um crédito para você abater em tributos futuros, tá certo? Certo, entendido. Beleza? Então, entendido o inciso 1º, vamos para o inciso 2º. O inciso 2º já é diferente. O inciso 2º não é qualquer situação que vai gerar o benefício, não. Porque vai depender de ser ato não definitivamente julgado. Ele fala lá, tratando-se de ato não definitivamente julgado. O que é ato não definitivamente julgado? Significa que o contribuinte ele entrou com um recurso administrativo em relação àquele lançamento, em relação àquela cobrança que está sendo realizada. Ele recorreu administrativamente. E aí, somente se ainda não estiver definitivamente julgado, que ele vai ser beneficiado por uma das hipóteses das alíneas A, B e C.
Então, se vem lá uma lei excluindo aquela multa, ou dizendo que aquela conduta ali não configura mais infração administrativa, ou reduzindo a multa, ainda que seu recurso lá ele seja improvido, essa lei ela vai retroagir, o fato é anterior, né? Mas ainda não está definitivamente julgado, você recorreu. Por exemplo, você sofreu uma autuação porque o fisco considerava, ele penalizava o contribuinte que não entregava a declaração do imposto de renda. E depois vem uma lei dizendo o seguinte, não, se o contribuinte ele é isento, ou seja, ele está na faixa lá onde ele é isento, ele também fica dispensado da obrigação acessória. Então, ele excluiu aquela obrigação. Se ele exclui aquela obrigação, e eu recorri de uma autuação em que eu era cobrado por essa multa por não ter entregue a declaração, mesmo eu sendo isento, o que vai acontecer? Como eu recorri, o ato é não definitivamente julgado e agora deixou de ser obrigatório entregar a declaração. Então, agora, eu tenho a multa excluída, desde que seja um ato não definitivamente julgado. Outro exemplo, mais fácil ainda de entender, né? Melhor de visualizar, usando a mesma situação. Antes, a multa para não entrega da declaração era R$1.000. Aí vem uma lei e reduz a multa para R$100. E eu recorri administrativamente dessa autuação do fisco, dessa cobrança do fisco. O que vai acontecer? Mesmo que eu perca o meu recurso, eu não vou pagar R$1.000. Porque, como o ato estava ainda não definitivamente julgado, e nesse tempo surgiu uma lei reduzindo aquela multa, essa lei vai retroagir e vai, naquela situação, daquela infração, vai reduzir a multa. Como agora a multa é 100, eu não vou pagar mais 1.000, eu vou pagar só 100. Entenderam o inciso segundo? E aí a condição é que seja um ato não definitivamente julgado. Tá bom? Entenderam o inciso segundo? E as duas hipóteses de retroatividade da lei tributária? Tranquilo? Certo. Aqui, nesse caso, né, diferente lá, né, João Vitor, da lei interpretativa, que sempre retroage, aqui tem que ser ato não definitivamente julgado. Se eu estou falando que o ato é não definitivamente julgado, inclusive o contribuinte nem pagou, né, João Vitor? Então, por que está não definitivamente julgado? Porque o lançamento não está definitivo, falando agora no termo técnico, né? Aquele lançamento, ele ainda está sob exame administrativo. Ele não está definitivo. Então, por isso que a lei vai retroagir e ali reduziu a penalidade, eu vou ter a penalidade reduzida. Aí, se o seu cliente pagou, se ele pagou, aí não definitivamente julgado, ele pagou, então acabou. Ele pagou a multa, era R$1.000, e aí veio a lei reduzindo para 100. Paciência. Tá certo? Então, aqui, diferente da lei interpretativa, que sempre retroage, aqui, para retroagir, tem que ser um ato não definitivamente julgado. Joia? Então, vamos em frente. Interpretação da legislação tributária. Quando eu falo de interpretar, né, interpretar é dar a compreensão, né, de uma norma jurídica. Então, a interpretação sempre traz a carga do intérprete. O intérprete, quando ele analisa uma norma, ele faz ali uma análise levando em conta os seus valores, os seus princípios. Então, a interpretação, ela sempre gera, e a gente que é operador de direito, estudioso de direito, sabe disso. A interpretação sempre gera, né, uma divergência de resultados. Né? Você tem uma norma, você pode ter um resultado diferente, né, quando você tem dois intérpretes analisando aquela norma. Não significa propriamente que os intérpretes estão errados, apenas que a perspectiva de cada um leva a uma interpretação diferente. E aí, no direito tributário, existem situações em que se exige interpretação literal. Quais são essas situações? São as do artigo 111, significando o seguinte: aqui, o intérprete não pode fazer interpretação extensiva, não pode fazer interpretação restritiva. Aqui,
o intérprete vai ter que olhar a letra fria da lei e aplicar ela friamente. É lógico, aí a gente vai lá na discussão doutrinária, que, na verdade, não existe interpretação literal, porque sempre a interpretação, ainda que literal, fica sujeita à percepção do intérprete. Mas, abstraindo essa discussão, né, lá de hermenêutica, na interpretação literal aqui, significa o seguinte, que nas situações do artigo 111, o aplicador da lei vai ter que seguir estritamente o que está na lei. E quais são as situações? São as situações de suspensão ou exclusão do crédito tributário. Esse é o conteúdo que vocês vão estudar no próximo semestre. As hipóteses de suspensão do Código do crédito tributário estão no artigo 151 do Código Tributário. As hipóteses de exclusão do crédito tributário estão no artigo 173 do Código Tributário. Lá na suspensão, você tem a moratória, tem um depósito no montante integral, tem o parcelamento, tem a decisão administrativa, o recurso administrativo, tem a decisão judicial que concede liminar. Essas são as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, essas hipóteses têm que ser interpretadas literalmente, significando o seguinte, o intérprete não pode pegar uma moratória e, por exemplo, conceder uma moratória a quem não se enquadra na moratória querendo fazer uma interpretação extensiva, porque a moratória, por ser uma hipótese de suspensão do crédito tributário, ela tem que ser interpretada literalmente. Exclusão do crédito tributário, exclusão é isenção ou anistia. Aí vem o inciso segundo, fala em outorga de isenção. Na verdade, essa outorga de isenção já está contemplada também no inciso primeiro. Então, vamos lá ao exemplo da isenção. Digamos que você tem uma pessoa que teve dengue hemorrágica e chikungunya, né? Pegou as duas doenças, ficou bem debilitado, passou um ano afastado das funções, debilitado, né? Passou por internação, enfim. E aí ele chega e fala o seguinte, não, como eu tive essas doenças e a lei do imposto de renda contempla doenças que geram isenção. Realmente, ela contempla doenças que geram isenção. Como ele contempla essas doenças que geram isenção, em razão disso, como eu tive essas duas doenças, eu vou chegar agora e vou pedir a isenção, pedindo a interpretação extensiva, né? Porque, apesar da dengue hemorrágica e da chikungunya não estar no rol de doenças que geram isenção do imposto de renda, são doenças que, inclusive, me impactaram financeiramente, eu não pude trabalhar, então eu vou pedir isenção. Vai conseguir? Não. Por mais que a pessoa, o aplicador da lei lá, a autoridade fazendária, ou então o procurador da fazenda, que esteja analisando aquele pedido de isenção, ele vai ter que indeferir. Por quê? Porque como a doença não está no rol de doenças que geram a isenção, e isenção não tem que aplicar a interpretação literal, eu não posso utilizar a interpretação extensiva, dizer, não, essa doença aqui é tão grave quanto essa outra doença, então, por isso, eu vou conceder isenção para ele. Não pode, porque isenção tem que ser interpretada literalmente. Entenderam esse outro exemplo da isenção? E o mesmo se vai fazer no caso de dispensa de obrigação acessória. O que é obrigação acessória? Obrigação acessória são aquelas obrigações que a lei impõe ao contribuinte de fazer ou não fazer, em atenção à fiscalização e arrecadação do tributo. Então, obrigação de emitir nota fiscal, obrigação de escriturar livro contábil são obrigações acessórias. Então, se a lei tratar de uma dispensa de obrigação acessória, ou seja, dispensando a pessoa de emitir documento fiscal, por exemplo, essa dispensa ela tem que ser interpretada literalmente. Eu não posso querer aplicar uma interpretação extensiva para dar uma dispensa de cumprimento de obrigação acessória que não está prevista expressamente na lei que trata dessa dispensa. Tá bom? Sim, o tributo é obrigação principal. Na verdade, a obrigação principal é pagar o tributo, tá, João Vitor? A obrigação é pagar.
tá? Obrigação acessória é um fazer ou não fazer, tá? Então, o tributo ele vai ser obrigação principal no sentido de que a obrigação principal é pagar o tributo, tá bom? Toda vez que a gente falar em obrigação acessória, em obrigação principal, eu estou falando em pagar tributo. Tributo ou o crédito tributário, mais correto dizer o crédito tributário, ou seja, tributo, juros, multa, né, relativa a uma obrigação tributária, tá bom? Isso aí é uma obrigação principal. E obrigação acessória vai ser tudo que não for principal, ou seja, tudo que for obrigação de fazer ou não fazer, tá bom? Esclareceu aí? Vamos lá, então. Ainda sobre essa questão da interpretação da legislação tributária, é importante a gente abordar os artigos 109 e 110 do Código Tributário. O 109 ele trata dos princípios gerais de direito privado. Por quê? Porque eu tenho situações jurídicas que são reguladas aqui no direito tributário, lembram lá das fontes reais, né, situações jurídicas que acontecem, mas que são institutos que não estão regulados no direito tributário, estão lá no direito privado. Um exemplo disso é a propriedade. A propriedade está regulada onde? Lá no Código Civil. Mas a propriedade ela não é interessante para o direito tributário? É, porque eu tenho impostos que incidem sobre a propriedade. Tenho um imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sobre imóveis rurais, sobre imóveis urbanos, ITR, IPTU. Então, é importante eu entender o conceito de propriedade. Onde que eu vou buscar esse conceito? Lá no direito privado. Então, eu posso aplicar princípios gerais de direito privado para entender a definição, o conteúdo e o alcance desse instituto de direito privado. Mas não posso usar isso para gerar o quê? Efeito tributário. Então, o fato de eu buscar lá o conceito de propriedade e os princípios inerentes à propriedade não significa que eu possa utilizar isso para alterar o alcance desse instituto e cobrar um tributo. É o que eu já estou conjugando o 109 com o 110. Então, certamente o legislador, lá quando ele faz a lei ordinária, que cria o tributo, ele não pega e diz o que é propriedade, porque o conceito de propriedade está estabelecido no direito privado. Então, além de ele não precisar dizer, porque esse conceito ele vai ser utilizado na aplicação da norma tributária, esse conceito não pode ser alterado pela legislação tributária e também esse conceito não pode ser utilizado para alterar o alcance da propriedade. Eu não posso pegar e tratar a propriedade como uma mera detenção para fins tributários, porque propriedade é propriedade. Vocês entenderam esses conceitos do artigo 109 e 110 do Código Tributário? Beleza? Beleza, Luana. Então, vamos lá. E aí a gente chega aqui, né, no último dispositivo que nos interessa a respeito, né, da unidade 4, que é o dispositivo que trata da integração da norma tributária. Quando eu falo em integração, eu não falo em interpretação. Interpretação é diferente de integração. Interpretar é o aplicador da norma visualizar como a norma vai ser aplicada. Então, quando eu estou interpretando, eu estou lendo a norma e estou fazendo ali o raciocínio para compreender como eu vou aplicar essa norma. Quando eu falo em integração, eu falo em preenchimento de lacuna da norma. Então, a distinção entre interpretação e integração é que, na interpretação, o aplicador da lei ele vai utilizar a norma, ele apenas vai atribuir a acepção de aplicação da norma, ou seja, como ele vai aplicar aquela norma, isso é interpretação. Quando eu falo em integração, é porque a norma ela tem alguma lacuna, falta na norma alguma informação para eu entender como essa norma vai ser aplicada. Então, eu preciso integrar essa norma com outra. Então, integração é unir duas normas para que eu possa aplicar aquela norma que eu estou precisando integrar.
Então, o nosso Código Tributário, lá no artigo 108, fala o seguinte: na ausência de disposição expressa, a autoridade utilizará sucessivamente, ou seja, se ele fala na ausência, ele está tratando de uma lacuna. Se ele está tratando de uma lacuna, ele vai usar a integração. E ele vai utilizar o quê? Primeiro, a analogia. O que é analogia? É justamente eu pegar uma outra lei, digamos que eu esteja querendo aplicar uma lei, e nessa lei, por exemplo, ele trata ali das hipóteses dos fatos geradores ali de saída de uma determinada mercadoria, não é? E aí eu não consigo aplicar inteiramente essa lei. Mas tem essa outra norma aqui que fala também sobre situações jurídicas parecidas. Então, eu vou e utilizo a analogia. Em analogia aqui a outra norma, eu vou agora fazer a integração e aí eu vou cobrar o tributo. Eu já estou dizendo para vocês que a analogia não pode gerar a cobrança de um tributo que não é devido. Isso aí está previsto aonde? No parágrafo 1º do artigo 108. Vamos ao exemplo. Na lei do ISS, nós temos que um dos fatos geradores do ISS é a prestação do serviço de alfaiataria, né? Então, quando você vai no alfaiate, o serviço dele gera a incidência do ISS. Mas esse mesmo item, né, porque na verdade é um item da lista de serviços, tá? Esse mesmo item da lista de serviço, ele fala assim, sem o fornecimento, ele fala agora, eu não lembro agora, se eu falar, eu vou só trocar aqui, tá? Mas eu acho que ele diz lá que incide ISS desde que não haja fornecimento, né, de material pelo alfaiate, ou seja, eu levo lá o meu tecido e o alfaiate vai só costurar o que eu quero, né? Aí incidiria o ISS, porque ele vai exclusivamente prestar o serviço, ele não está me fornecendo o tecido, não está me fornecendo o botão, a linha. Tudo isso eu levei para ele. E aí o que acontece? Aí vem o aplicador lá da lei, né, o fiscal de tributos do município, e vê que aquele alfaiate, ele faz a venda com tudo, né? Na verdade, ele vende, ele faz o terno, a roupa, a camisa, a calça, o vestido sob medida, mas ele vende, né? O serviço dele é tudo, inclui também o tecido. E ele fala assim, ora, vou fazer uma analogia. Se a lei aqui já fala que se ele não fornece o material, incide o ISS, então vai ter que incidir o ISS também quando ele fornecer o material. Só que aí, nesse caso, na verdade, vai incidir o ICMS. E ele faz essa analogia e cobre o ISS do alfaiate. Ele pode fazer essa analogia? Não. Por quê? Porque ele está usando a analogia para criar a cobrança de um tributo que não é devido. Porque a lei fala que o incide o ISS quando o serviço é prestado com fornecimento de material pelo contratante do serviço, pelo tomador do serviço. Não sei se é assim no ISS, não. Se não me engano, é assim, tá? Até porque houve uma discussão a respeito disso há alguns anos na jurisprudência, né? Mas se eu estiver aí invertendo a historinha, né, o importante é vocês entenderem o que é analogia. Eu pegar uma coisa que é a norma, a disciplina, e eu ajustar, eu fazer ali a integração e querer tributar algo que, na verdade, não poderia ser tributado. Isso aí é analogia, e essa analogia o Código Tributário veda, que não pode ser utilizada a analogia para criar cobrança de tributo. E aí vem, e o aplicador da norma vai ter que fazer a integração dessa sequência. Primeiro, analogia. Não conseguindo aplicar analogia, vai aplicar os princípios gerais de direito tributário. Não conseguindo aplicar os princípios gerais de direito tributário, vai aplicar os princípios gerais de direito público. Se ele não conseguir aplicar, vai resolver na equidade. Princípio geral de direito tributário, o nome já diz, né? Você vai utilizar os princípios inerentes ao ramo do direito público, que é o direito tributário. Se você não conseguir, você amplia para o direito público. Então, você pode usar um princípio de direito administrativo, de direito constitucional, para solucionar, para fazer a integração daquela norma.
E a última situação é a equidade. E o curioso é que na equidade, você não tem ali a aplicação propriamente de uma norma, e sim de um caso concreto. O que é equidade? Eu utilizar a solução de um caso concreto para solucionar esse outro caso aqui diante da lacuna da norma. Então, eu vou lá e vejo como eu solucionei um caso parecido, e aí, como eu não consigo aplicar, eu tenho que seguir a sequência, eu não consigo aplicar analogia, não consigo aplicar princípio geral de direito tributário, princípio geral de direito público, e aí me restou a equidade. Aí eu pego aquela situação e trago a solução daquela situação para esse caso que eu estou examinando, já que a norma, a lacuna dela não me permite solucionar o caso apenas com essa norma. Entenderam aí o que é equidade? E a equidade, ela também tem uma vedação. Eu não posso utilizar... Não, recurso repetitivo não é equidade, não, viu, o João Vitor? Não veria isso como equidade, não. Tá? Porque, normalmente, quando você aplica o recurso repetitivo, você tem que tratar ali de casos que se referem àquele julgamento, àquela tese, né, resolvida no repetitivo. Tá? Não veria isso como equidade, não, viu, João Vitor? Eu estou aqui refletindo aqui, porque você, na verdade, quando você usa a jurisprudência, você não está preenchendo uma lacuna. A jurisprudência é muito mais um modo de interpretação da norma do que propriamente uma função integradora da norma, né? Me parece que a doutrina e a jurisprudência elas vêm com a função de interpretar a norma e não de integrar, tá? Tanto é que no direito tributário você não tem a jurisprudência como integrante das normas do direito tributário, né? Nem a doutrina, nem a jurisprudência. Embora, quando vocês estudaram lá a Introdução ao Estudo do Direito, vocês viram que a doutrina e a jurisprudência fazem parte ali, né, do direito. Né? Mas, no direito tributário, eles não fazem parte das normas tributárias, né, da legislação tributária. Então, eu não consigo ver aqui o recurso repetitivo como fonte, né, de integração aplicando equidade, porque me parece que ele tem mais uma função de interpretar. Mas assim, você não está de todo errado, não. Eu estou aqui refletindo aqui. Você pode pensar também numa equidade, né? É porque nem sempre, quando você aplica a jurisprudência, você tem uma lacuna na norma. Sim, né? sim. Quando a gente fala de integração, é porque a norma ela não soluciona o caso. Né? E a jurisprudência, na verdade, ela explicita a forma de aplicação da norma, tá? Mas eu confesso a você, eu vou pedir aí um tempo para refletir, né, e ler até um pouco mais sobre o assunto. Eu nunca havia pensado nessa situação da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, eles terem essa natureza jurídica aí, ou melhor dizendo, eles serem fonte de integração. Eu teria que ler aí, ler um pouco de hermenêutica e ver se eu posso considerar eles como fonte integradora. Tá? Se fosse na prova oral, eu falaria que ela tem a função de interpretação. Tá, joia, João Vitor? Mas eu vou até anotar aqui nos meus alfarrápios aqui, para eu depois ler, que você me deixou curioso com sua pergunta. Eu confesso a você que eu nunca li sobre isso, não. Né? E eu vou só anotar aqui, porque depois eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago para você a conclusão que eu cheguei. Tá bom? Eu te dei uma resposta, mas merece uma reflexão aqui. Deixa eu só anotar aqui, porque senão eu esqueço. Sim, professor. Eu estava também, como eu vi que essa equidade, pensei nos recursos repetitivos, né, na hora da aula, e aí eu observei depois o parágrafo 2º, que não pode... Isso, não pode resultar em dispensa do crédito dispensa do tributo, exatamente. Isso. É do que eu ia falar, né? Assim como a analogia não pode gerar a criação de tributo, a equidade não pode gerar dispensa de tributo. Diga aí, João Vitor, desculpa, interrompi você aí.
Não, já concluí. Era só falar no final que há uma divergência entre essa questão que eu disse, dos recursos repetitivos, e da questão do parágrafo 2º. Não, Mas eu não é achava que há isso. divergência, é porque, assim, no primeiro momento, me parece que o repetitivo ele seria muito mais um instrumento de interpretação da norma, né? Isso. E aí, pelo menos, eu teria essa percepção. Né? Acho que até hermeneuticamente falando, né, a jurisprudência é tida como uma fonte de hermenêutica, né? Ou seja, de interpretação e não de integração. Mas eu vou pesquisar melhor isso e aí, na próxima aula, eu lhe dou uma resposta mais firme. Né? A princípio, me parece que ele tem mais uma função interpretativa e não integrativa. Mas você pode até imaginar uma integração também, principalmente se a gente for para a súmula vinculante, né? Porque a súmula vinculante, inclusive, ela, né, vincula a administração pública, né, na prática dos atos administrativos, e aí realmente seria uma função aí integrativa, né? Na súmula vinculante, me parece isso bem claro. Né? No repetitivo aí, na verdade, ele vincula o judiciário, né? Então, os juízes, naquelas situações que se conformam, né, com aquela situação base da tese do repetitivo ou da repercussão geral, o juiz ele vai ter que seguir, a não ser que ele tenha argumento para afastar a aplicação daquela tese em razão do fato não se adequar ao fato que gerou a tese. Mas, fora isso, ele vai ter que seguir. Então, sob pena de gerar a possibilidade de reclamação, né? Ou o Supremo, ou o STJ, depender se for de repercussão geral ou se for de repetitivo. Mas aí, João Vitor, eu vou pesquisar melhor aí se eu poderia considerar isso uma integração. Né? E aí, se eu pensar na integração, eu posso usar a equidade. Tá joia? Tá joia, entendi. Tá? Então, a sua pergunta é pertinente, e aí, realmente, né, eu dei aí uma resposta preliminar, mas merece aí eu vou ter que pesquisar na hermenêutica, né? Qual é a natureza jurídica no aspecto hermenêutico, né, das teses de repetitivo, de repercussão geral, para a gente saber se ela é fonte de integração ou de interpretação. Tá joia? Vamos lá. E aí, na verdade, a gente encerra aqui, né, o conteúdo da unidade 4, tá bom? E aí, chamando apenas a atenção que o uso da equidade não pode gerar dispensa do tributo que for devido, conforme o João Vitor até chamou a atenção aí no encerramento do raciocínio dele. Alguém tem alguma dúvida sobre a unidade 3 e 4? Então, antes de encerrar, só reforçando a vocês que a partir de hoje, então, nossas aulas serão pelo Meet. Sobre essa questão de usar um link único, eu vou ver como é que isso é feito. Se for o caso, eu vou disponibilizar e vou informar que o link agora vai passar a ser único. Qual que é a outra questão? A respeito da AVP, tá? Tenham a atenção, então, que o prazo para fazer os estudos de caso ele vai se encerrar no domingo à meia-noite, às 23h59, e aí não vai ter dilação de prazo. Então, essa semana nós vamos ter 2 estudos de caso, um estudo de caso da unidade 3 e um estudo de caso da unidade 4, tá bom? Mas são bem tranquilos, dá para fazer amanhã nos 50 minutos da nossa aula assíncrona. Mas, mesmo assim, eu estou dando um prazo, e aí o prazo fatal vai ser domingo. Isso vai valer para os próximos estudos de caso também. Sempre o prazo vai ser 23h59 de domingo. Outra questão aqui, eu vou repetir os nomes aqui de uns alunos que eu falei no início, mas como o quórum não estava tão alto, a coordenação ela determinou que fossem feitas AV1 para alunos que ingressaram depois. Então, nós vamos ter, vocês vão ver que amanhã à noite eu vou postar no portal uma AV1 suplementar. E aí eu vou listar o nome dos alunos que podem fazer, tá? Só quem pode fazer são os alunos que estão na relação da coordenação e os alunos que não fizeram a AV1, tá? Então, lá consta que, desculpe aqui se eu pronunciar errado, mas Lohane Maria Romão, tá aí? Tá presente, não?
ver aqui. Ela está presente, está ouvindo aí, pronto. Então, amanhã, Lohane, é Lohane mesmo, espero que eu esteja pronunciando errado. Se eu estiver errando, me desculpe. Beleza. Então, amanhã à noite, né, eu vou disponibilizar a sua AV1, tá? Outro aluno aqui é o Riolando Rui Arras, está por aí, Riolando? Riolando não está aqui, não. Outro aluno, a aluna, né? Antônia Rosilene, está por aí? Não, não está. Outro aluno é o João Carneiro. Aqui não está. Bom, então, Lohane, vou explicar para você, mas vale para esses alunos também. Não, Rosilene não, chamei Riolando. Se eu falei Rosilene, foi ato falho, viu? É Riolando, Rui, viu, Rosilene? Não é você, não. Desculpe aí, se eu falei Rosilene. Quem apareceu com o nome de Rosilene? Quem? É a Antônia Rosilene, certo. Agora vi você aqui, pronto. Então, vale também para você, Rosilene. Amanhã à noite eu vou disponibilizar o AV1 suplementar. E aí vocês vão ter até dia 28, tá? Porque foi o dia que a coordenação fixou. Então, vão ter até dia 28. Dani, como é que é seu nome? Porque aqui nessa turma só tem Antônia, João Carneiro e Lohane. Danila? Ah, perdão, Danila, você tem razão, ó, eu não marquei seu nome aqui. Aí que foi na hora de marcar, você realmente não fez também. Então vale para você também, tá, Danilo? Então amanhã seu nome vai estar nessa lista para fazer essa AV1, tá? Suplementar. Essa AV1 suplementar não vai, obviamente eu não vou considerar AVP, tá? Então a prova vai valer 10, tá bom? Deixa eu marcar aqui, que realmente na hora que estava sem nota, eu marquei todo mundo e não marquei o seu. Pronto. Então vale também para você. E eu vou botar a lista dos alunos, tá? Que vão poder fazer essa AV1. E a AV1 vai valer 10. E vocês vão ter até dia 28, 23 e 59 para apostar. Tá joia? Quem puder avisar o João Carneiro, né? Não sei se ele ainda está na turma, se trancou, e Riolando Rui, tá? Quem puder avisar a esses dois alunos, se eles forem realmente da turma, tá bom? Avisar eles, por favor, que amanhã, mas eu vou colocar lá o nome dos alunos, tá certo? Vai estar lá assim, AV1 suplementar. Quando você clicar, abrir, vai ter o nome dos alunos que estão aptos para fazer. E eu vou liberar já agora o estudo de caso, tá bom? E, no mais, bom resto de semana, bom final de semana para todos, e até nosso próximo encontro síncrono, quarta-feira que vem,